TAF ele funciona da seguinte forma. Foi colocado aqui as condições iniciais, que é o que o previsor, o que o meteorologista acha que vai ter, no caso do dia 21 às 12 Zulu, ele acha que vai ter isso daqui. Aí o TAF ele se constrói a partir dessas condições iniciais. A premissa do TAF diz que essas condições iniciais prevalecerão ou não durante esse período de tempo. Então o que a gente vai fazer para entender TAF? A gente vai começar a mudar essas condições iniciais, dependendo dos fenômenos que vierem a acontecer durante o dia, durante essas 30 horas de previsão. Então agora a gente vai aprender as ferramentas para mudança de condições iniciais. Existem 4 ferramentas que a gente vai ver agora, que são o corpo, é o coração do TAF, que é, na verdade isso aqui é o coração do TAF, essas 4 ferramentas são o cérebro do TAF, tá bom? Então olha só, vocês concordam comigo que em 30 horas é praticamente impossível que o vento sempre ficar a 270 graus com 5 nós, a visibilidade ficar 7.000 metros durante 30 horas é impensável, e só vai ter nuvens esparsas a 1.700 pés durante 30 horas. É muito pouco provável que não, ainda mais se estiver chegando uma frente fria, porque daí vai começar a chover, vai mudar vento, aí para de chover, aí fica céu limpo. Então assim, vocês percebem que essas condições vão mudar. É quase que impossível ficar 30 horas com as mesmas condições. Um aeroporto regional, que a TAF é de 12 horas, até pode acontecer. Passou aquela frente fria, vem aquela alta polar que vai manter tempo firme e estável durante uma semana. Aí você pode ter um TAF de uma linha, que fica quase como se fosse um METAR. Ó, não vai ter vento, vento calmo, CAVOC durante 7 dias. Então você vai encontrar um TAF de uma linha só. Agora, 30 horas já é bem mais coisa e, pô, de repente você tem ali uma frente fria, tem um sistema. Independente do que for, um TAF internacional geralmente tem mais mudança do que um TAF regional. Então beleza, vamos lá, vamos botar a mão na massa e vamos aprender agora quais são essas ferramentas. Elas são divididas em 2 grupos. São grupos de mudanças de tempo significativo e são outro grupo de variações no tempo significativo, tá bom? Então olha só, a gente tem esses dois grupos, tá? Grupo de variação e o grupo de mudança. Vamos começar falando do grupo de variação, que ele é um pouquinho mais fácil de entender, tá bom? Então vamos lá. O grupo de variação de condições significativas, ele engloba duas ferramentas, que é a ferramenta prob e a ferramenta tempo, tá bom? São 2 ferramentas que a gente tem para trabalhar na variação. A variação, qual que é a diferença de variação para mudança? É que a variação ela só vai mudar naquele intervalo de tempo, depois volta para o que era antes, tá? Isso é uma variação, eu tenho uma condição, ela vai variar para isso, quando acabar esse intervalo ela volta para o que era anteriormente. A mudança de condições de tempo significativo, o nome diz mudança, mudou, o que tiver para trás morre, tá? Então vamos com calma, GT está indo rápido, segura aí. Olha só, como que funciona esse grupo prob? Pessoal, o grupo prob ele é um grupo que é utilizado quando o meteorologista ele lá fez a modelagem numérica dele, fez a reanálise, seja lá qual for a forma que ele tenha utilizado para fazer a previsão dele, que são inúmeras, existem muitas formas de fazer previsão. Eu particularmente sou fã da modelagem numérica. Ele fez a previsão dele e descobriu assim, existe uma possibilidade de chover aqui, mas ela é baixa, o modelo está meio confuso, as variáveis estão dizendo que pode chover, outro está dizendo que não pode, então fica naquela dúvida. Ele fala assim, ó, os modelos estão dizendo que pode chover, mas não é uma probabilidade muito alta. Se esta probabilidade fica em torno de 30% a 40%, ele vai usar prob, tá bom? Como é que ele vai utilizar isso no TAF? Ele vai usar o seguinte, ele vai botar prob 30 ou então prob 40. Isso significa que o quê? Que o que vier depois desse prob tem um 30% de chance de acontecer e o que vier depois do prob 40 existe 40% de chance de acontecer. Eu já vi por aí locais dizendo que existe prob 50, prob 60, isso é mentira, tá pessoal? Só existe prob
30 e prob 40. Não inventa moda, só existe 30 ou 40, tá bom? Qualquer coisa acima de 40% já é dado como tempo, tá bom? Se for mais do que 40% de certeza, é utilizado o tempo. E se for uma coisa que tem menos de 30% de probabilidade de acontecer, não é informado, tá bom? Então isso é muito importante você saber. Então vamos lá. O que a gente vai ter aqui? Depois desse prob, como é uma probabilidade baixa, esse intervalo de tempo, ele é utilizado quando você tem 30% a 40% aí de certeza que vai acontecer o evento, e ele não é utilizado ele é utilizado num período que esse evento dure de aproximadamente de 1 hora até 4 horas, tá bom? Até 4 horas, se for um evento de duração de 1 até 4 horas, ele vai vir utilizado como prob, porque não é uma duração muito longa. Isso daqui acontece bastante, por exemplo, com um nevoeiro. O cara olha assim, pô, pode acontecer um nevoeiro, aquele clássico nevoeiro de manhã, né? O que a gente já estudou na aula de nevoeiros, aquele nevoeiro térmico, né? Que chega de manhã assim, o cara abre a janela, não tá vendo nada. Mas quando o sol sobe no horizonte, começa a aquecer a camada limite atmosférica, aquele nevoeiro dissipa para nuvens stratos. Então ele vê assim, esse nevoeiro costuma demorar o quê? De 1 a 2, 3 horas. Em Guarulhos acontece esse nevoeiro durar o dia todo, né? Mas enfim, Guarulhos é um caso particular. Geralmente esse nevoeiro dura o quê? De 1 a 3 horas. Então o que ele faz? Como não excede as 4 horas, ele vem como prob, tá? Porque é um evento de curta duração, então ele vai vir como prob. Agora, se ele tem 30 a 40% de chance de acontecer e não tem um intervalo muito grande, ou seja, no máximo 4 horas, o mínimo 1, ele joga como prob. Aí vem prob 30, o que vem logo depois do prob 30? Vem o período que essas condições podem acontecer. Então ele vem lá e diz assim, por exemplo, prob 30, a gente parou aonde? 12, né? Então assim, por exemplo, prob 30, existe 30% de probabilidade que no dia 21 às 14 Zulu até o dia 21 às 16 Zulu, o que pode acontecer? Pode acontecer da visibilidade que estava 7.000 ir para 4.000 e a gente ter aqui uma névoa úmida. Tá vendo? Então o que está dizendo aqui? Ó, eu botei dizendo o seguinte, ó, a gente tem aqui, nossas condições iniciais eram que nossa visibilidade era 7.000 e não tinha tempo presente, né? Você está vendo que aqui não tinha nada, aqui que é onde teria, né, o campo de tempo presente, não tinha nada. Então quer dizer que não havia previsão de tempo presente. Ele colocou dizendo o seguinte, ó, existe 30% de probabilidade que entre as 14 e as 16, compreendido neste intervalo, começando às 14 até às 16, existe 30% de probabilidade que a visibilidade caia para 4.000, uma névoa úmida, né? Então o que acontece? Depois, quando cessar esse período de tempo, ou seja, quando passar 14, passar 16 horas, o que vai acontecer? Vai morrer essa mensagem, porque a gente está trabalhando com variação. Lembra que a variação, quando acaba o período dela, ela morre, volta para o que estava anteriormente, tá bom? Então, perguntinha da ANAC clássica. O que vai acontecer às 14 Zulu aqui? Qual vai ser a visibilidade às 15 Zulu? 4.000. Qual vai ser a visibilidade às 17 Zulu? 17 já acabou esse período, então volta para o anterior, 7.000, tá bom? Então olha só, isso daqui está delimitando o meu intervalo de tempo. Não é um intervalo maior do que 4 horas e não é um evento com uma certeza maior do que 40%, porque se fosse mais que 40% ele usaria o tempo, né? Aqui está entre 30% e 40%, no caso 30% porque é um prob 30, tá bom? Então isso daqui eu vou transportar ali para cima para a gente continuar construindo o nosso TAF, né? Vocês entenderam como é que funciona o prob? O prob é isso, tá? O prob ele vem sempre, o período que essas condições vão variar e quando acabar esse período volta para o anterior, tá? Isso é vital de você saber. Olha só, pessoal, olha aqui para mim, olha nos meus olhos, olhem nos meus olhos, olhem nos meus olhos e falem com você mesmo, falem com a sua consciência. Vocês entenderam isso? O prob, quando acaba o período do prob, as condições voltam para as que estavam anteriormente, tá? Isso é uma variação. A variação ela só funciona no intervalo descrito. Depois do intervalo descrito, volta para o que era antes, tá bom? Se você entendeu isso, se você entendeu isso de coração, segue a aula, beleza? Se você não entendeu, volta até entender. Se continuar não entendendo, joga um comentário aí embaixo, tá bom?
Beleza, então olha só, vamos agora estudar o que é o tempo, né? A gente ainda está trabalhando aqui nas variações de tempo significativo, mas a gente já falou do prob. Agora vamos falar do tempo. Qual que é a diferença do prob para o tempo? A primeira foi aquela que eu já falei, que foi a duração, né? O tempo ele pode ser bem maior, ele pode durar 12 horas, ele pode durar 11 horas, e ele tem uma certeza maior do que 40%, tá bom? Então olha só, esse tempo ele vem do inglês temporary, temporário, tá? Temporariamente. O prob ele vem do inglês probability, tá bom? Probability, que significa probabilidade de 30 ou então probabilidade de 40%, né? O tempo ele vem do temporary, então quer dizer que o quê? Temporariamente as condições serão, aí ele bota lá um intervalo de tempo que essas condições temporariamente vão adquirir. É o que a gente chama de flutuações temporárias, tá bom? Então olha só, o que a gente pode ter aqui? A gente pode ter, por exemplo, vou escrever aqui, por exemplo, olha só, a gente tem um intervalo aqui, olha só, do dia 21 às 17 até o dia 22 às 2, Zulu, você está vendo aqui? Eu botei aqui 9 horas de evento acontecendo, seja lá o que for, tá? Então você vê que tá um grande evento vai acontecer aqui durante essas 9 horas aqui. Essa condição vai acontecer, não é 30 ou 40% de chance de acontecer, não. Ele botou tempo, quer dizer que vai mudar. Só que essa mudança só vai durar das 17 até as 2. Quando chegar a 2, morreu, volta para a condição inicial, tá bom? Lembra que o prob e o tempo eles não mudam as condições iniciais, eles simplesmente substituem elas durante aquele período. Morreu o período, morreu tudo aquilo, volta para as condições iniciais, tá bom? Então vamos lá. Então 17 e 02, o que vai acontecer? Eu vou criar aqui uma coisa hipotética. Eu vou botar aqui o vento vai ficar calmo, aqui a visibilidade vai para 50 metros, vai ter fog, visibilidade vertical de 001, ou seja, 100 pés de visibilidade vertical. Que esse caso, isso aqui seria o teto, né? Substituindo aqui o grupo de nuvens, tá bom? Se você não entende o que significa isso, eu sugiro você assistir a aula de METAR, porque é pré-requisito dessa aula de METAR, tá bom? Então olha só, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que entre as 17 Zulu do dia 21 e as 2 Zulu do dia 22, o tempo vai ficar com vento calmo, o vento vai parar de soprar, a visibilidade vai cair de 7.000, vai cair para 50 metros. O que não tinha tempo presente agora vai ter um fog, vai ter um nevoeiro, e essas nuvens esparsas a 1.700 vão virar visibilidade vertical de 100 pés. Então você vai ver que vai azedar a maionese aqui, né? O negócio vai ficar bem feio, né? Só que o que vai acontecer? Depois de 2 Zulu, tudo isso vai morrer e a gente vai ter uma nova condição de tempo aí que vai vir a seguir, tá bom? Vocês entenderam o que significa o tempo? Por que a gente utiliza tempo e não prob em alguns casos? Qual a principal diferença entre eles? É a seguinte, porque o tempo ele é certeza que vai acontecer e ele denota um espaço de tempo maior. O intervalo de tempo é muito maior do que o prob. Esse daqui ele tem um intervalo que pode ser de 1 hora até 1 hora, ele pode durar até 14 horas. Que é muito difícil você ter uma condição de tempo que dure 14 horas, né? Mas ele pode durar, por exemplo, 7 horas, 8 horas, 5, 6 horas. Então assim, você pode ter também um tempo, por exemplo, aqui você pode ter acontecendo isso daqui, ó. Você pode ter um 0317, 0320. Tá? Isso não está errado. Mas aqui é um intervalo de 3 horas, não devia ser um prob? Não. Isso daqui está dizendo, eu tenho certeza que entre 17 e 20, nessas 3 horas, vai acontecer isso, isso, isso e aquilo. Então assim, o tempo ele pode vir associado com um intervalo pequeno de tempo, porque isso daqui está dizendo que é certeza que vai acontecer, mas só durante essas 3 horas. O prob é aquela incerteza, é 30 a 40%, tá bom? Então essa é uma grande diferença entre o tempo e o prob. O prob é uma probabilidade. O tempo ele diz, vai acontecer. E vai acontecer num período que pode ser pequeno ou pode ser um longo, pode ser um grande período. O prob é uma incerteza de um tempo e geralmente uma certeza de um espaço pequenininho. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Eu vou botar aqui, eu vou
copiar essa parte aqui que eu coloquei no nosso TAF ali em cima, né? Porque eu sempre gosto de dar essa aula de TAF construindo um TAF com vocês, para vocês visualizarem o que está acontecendo. Eu vou botar aqui, né? Daqui o nosso TAF vai seguir. Então olha só, o que a gente teve aqui? Então olha só, isso daqui, agora eu botei os dois exemplos, ó, um probe e o tempo, tá? Então esses são os dois grupos de variação de condições significativas. Agora eu vou falar dos nossos elementos de mudança de tempo significativo. Pessoal, uma coisa muito importante que eu vou falar antes de seguir para a mudança de tempo significativo, eu vou fazer uma observação com vocês que é importantíssima, tá bom? Quando existe esse, eu vou botar assim, ó, nota, que isso daqui é uma peculiaridade, tá? O que acontece? Olha só, existe uma possibilidade do meteorologista ver um período longo de que pode acontecer alguma coisa. Ele vê, por exemplo, eu estou vendo na minha previsão que pode acontecer durante 8 horas, pode ter, por exemplo, uma chuva forte. Eu vi, o meu modelo retornou que durante 8 horas pode ter uma chuva forte. Só que esse modelo disse que essa chuva forte durante 8 horas tem 30% de probabilidade de acontecer. Então o que acontece? Eu não tenho, como é que eu faço? Eu boto um tempo ou eu boto um probe? Eu sei que o probe não pode ser utilizado por períodos maiores que 4 horas. Mas o meu modelo retornou 30% de probabilidade. Então eu não posso colocar um tempo, porque o tempo está dizendo, ó, vai acontecer. Isso não vai, eu não tenho certeza, é 30%. O que eu faço? O meteorologista fica no limbo, caiu na falha do sistema? Não. O que ele faz? Pode vir utilizar a seguinte fórmula, a seguinte ferramenta. Ele pode utilizar um artefato que é o quê? Conciliar os dois. Ele pode botar o seguinte, probe 30 tempo. Ele pode fazer isso, tá? Então, por exemplo, pode vir uma coisa desse tipo. Aqui vem as condições de tempo lá que ele quiser. O que pode acontecer aqui? Olha só, ele disse o seguinte, existe 30% de probabilidade de temporariamente acontecer blá, 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 não sei o que. Então o que ele está utilizando? Ele está usando o artifício do probe para dizer que é um evento pouco provável, acoplado com o artifício tempo, que é para o quê? Para dizer que é um intervalo grande, tá vendo? Aqui a gente tem o quê? 10 horas de evento. Então ele utiliza os dois, um acoplado no outro, tá? Isso daqui é uma ferramenta para o meteorologista não cair naquele limbo que eu te disse, porque ele viu que, ó, existe um grande período de tempo que pode acontecer coisa, eu estou vendo que 10 horas pode chover, assim, eu tenho esse intervalo de 10 horas que pode chover durante as 10 horas, só que é um evento pouco provável, eu tenho 30% de probabilidade que isso aconteça. Então o que ele faz? Ele acopla os dois mecanismos, ele acopla o probe 30 com o tempo, tá bom? E bota lá, seja lá qual for o que vai acontecer, tá? Isso daqui você encontra muito, tá? Isso aqui quando você vai ver TAF, quando você for voar, você vai encontrar muito disso daqui, principalmente no inverno, tá? Porque no inverno a gente tem aqueles nevoeiros que aparecem do nada e ferram o nosso voo, e são aqueles nevoeiros que duram muito tempo, só que assim, você não sabe prever direito o nevoeiro. O nevoeiro é uma das coisas mais difíceis de se prever. Então o que acontece? Ele pode vir direto um probe 30 tempo, probe 40 tempo e assim por diante, tá bom? Isso daqui é um artifício que pode ser utilizado, tá bom? Então se você encontrar um probe 30 um tempo logo em seguida, as pessoas ficam, meu Deus, será que eu uso o probe, será que eu uso o tempo, será que dá aquele tilt? Não, agora você sabe. Quando vir probe 30 e tempo, você sabe que é 30% de probabilidade de acontecer esse fenômeno durante 10 horas, tá bom? Tranquilo? Lembrando que esse probe 30 tempo é só para dizer que, ó, existe 30% de probabilidade para que num período de 10 horas essas condições fiquem acontecendo. Porque lembra que o probe ele é restrito a 4 horas. Então se existe um fenômeno que pode ter 30% de chance de ocorrer num período maior de que 4 horas, ele vai botar probe 30 tempo. Esse tempo é só para quebrar aquele intervalo mínimo de 4 horas do probe, tá bom? Olha, esse intervalo máximo de 4 horas do probe, beleza? Então vamos lá, vamos seguir aqui. Agora vamos falar dos grupos de mudança. 0,15 rajadas de 25 tornou-se 0,20 graus com 8 nós. A visibilidade que a gente viu que estava 4.000, lembra? 4.000 porque esse é o Becoming mais recente, né? Becoming mais recente que mudou a visibilidade. Ela tornou-se 8.000. Beleza. Olha o que aconteceu agora aqui. Agora a gente tem um RA aqui. A gente tem o quê? A gente tem uma chuva. O tempo presente aqui, nas condições iniciais,
era nada, não tinha nada de tempo presente. Agora a gente tem um tempo presente de chuva.